Zico, um brasileiro que ajudou a construir uma das maiores potências do futebol asiático. Quando ele chegou ao Japão, poucos poderiam imaginar o impacto que teria. Essa é a história de um brasileiro que mudou o destino do futebol japonês para sempre. Capítulo 1. O Japão que não acreditava no futebol. Hoje, o Japão disputa Copas do Mundo, revela jogadores para a Europa, é uma das maiores potências do futebol asiático, mas há pouco mais de 30 anos, o futebol era um esporte secundário no país. No começo dos anos 90, os clubes pertenciam a grandes empresas, os estádios raramente lotavam, e a ideia de uma liga profissional parecia um sonho distante. Enquanto a Europa vivia sua era dourada e o Brasil seguiam produzindo craques, no Japão o futebol ainda buscava sua própria identidade. Foi então que, em 1991, uma decisão ousada mudaria para sempre a história do esporte no país. Uma pequena equipe ligada a uma empresa resolveu apostar em um jogador brasileiro que já era considerado uma lenda. Seu nome era Arthur Antunes Coimbra, mas o mundo conheceria como Zico. Sem saber, os japoneses estavam prestes a receber muito mais do que um jogador. Estavam recebendo o homem que ajudaria a construir o futebol moderno do Japão. Capítulo 2. A chegada do deus do futebol. Quando Zico desembarcou em Kashima, ele tinha 38 anos. Muitos acreditavam que aquela seria apenas uma aposentadoria tranquila para um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Mas o brasileiro tinha outros planos. Na época, o clube nem sequer se chamava Kashima. Era apenas a equipe Sumitomo, uma espécie de time de fábrica. Zico participou diretamente da transformação daquele projeto em um clube profissional. Mais do que jogar, ele passou a ensinar, mostrou novos métodos de treinamento, cobrou profissionalismo, exigiu dedicação, apresentou aos japoneses uma mentalidade que ainda era rara no futebol japonês, mas o que viria depois ninguém imaginaria. Capítulo 3. O nascimento de um gigante. Em 1992, o antigo time da fábrica renasceu. Nascia oficialmente o Kashima Antlers. Poucos apostaram naquela equipe de uma cidade pequena, mas havia um detalhe que os críticos ignoravam. Eles tinham Zico. Entre 1991 e 1994, Zico marcou impressionantes 56 gols em apenas 75 partidas oficiais. Mas seus gols eram apenas parte da revolução. A verdadeira mudança acontecia nos bastidores. Jogadores começaram a copiar seus hábitos. Treinadores observaram seus métodos. Dirigentes passaram a enxergar o futebol de forma mais profissional. Pouco a pouco, o esporte ganhava uma nova identidade. Quando a J-League foi criada em 1993, o país já estava preparado para dar um salto histórico. Pela primeira vez, milhões de japoneses começavam a se apaixonar pelo futebol. A revolução estava em andamento. A última partida de Zico pelo Kashima Antlers foi contra o Flamengo. O Zico recebeu o título de cidadão de Kashima e a chave da cidade. Os prêmios foram entregues pelo primeiro-ministro Tsutomu Hata, pelos serviços prestados por Zico ao esporte japonês. Capítulo 4. O homem que inspirou uma geração. 11 de dezembro de 1993. O relógio corria no Japão, mas o que aconteceu naquele dia ficou marcado para sempre na história do futebol. Aí não dava para fazer nada. O que eu imaginei? Eu falei, só tem uma coisa para fazer, eu tenho que mergulhar para tentar pegar a bola com o calcanhar. Vestindo a camisa do Kashima, Zico já era uma lenda. Mas nem mesmo os torcedores mais otimistas imaginavam que estavam prestes a testemunhar uma obra-prima. A bola chegou após um toque de Carlos Alberto. Ela fez uma curva inesperada e passou um pouco do ponto ideal para a finalização. Por um instante, parecia que a chance havia escapado, mas gênios enxergam oportunidades onde ninguém mais vê.
Ao perceber o goleiro adiantado, Zico tomou uma decisão que desafiava a lógica. Bola com o calcanhar. E aí, com isso, a sorte era ter o goleiro saindo de novo, porque o goleiro sai em toda, ele tinha que sair nessa também. E aí ele deu um peixinho para frente, para poder pegar o tempo da bola e pegar com o calcanhar. O gol ficou conhecido como o lendário Gol Escorpião. O sucesso da nova liga despertou o interesse de milhares de jovens japoneses. A semente plantada por Zico começava a dar frutos. Anos depois, uma geração inteira de jogadores começaria a surgir. O país, que antes era um coadjuvante, começava a ser respeitado no cenário internacional. Hey, what's in the game? 世界中のサッカーを知り尽くし、栄光という言葉を欲しいままにしてきた男。そしてその全てを結集し、今ジーコキックオフ。新しいシステムの革命的サッカーゲーム、ジーコサッカー。スーパーファミコンで好評発売中。Capítulo 5. O retorno à seleção japonesa. Em 2002, depois da Copa do Mundo realizada em solo japonês, a federação decidiu entregar a seleção nacional ao homem que havia iniciado tudo. Zico assumia os Samurais Azuis. Sob sua liderança, a seleção japonesa conquistou a Copa da Ásia de 2004. Viveu um dos períodos mais consistentes de sua história. Foram dezenas de vitórias e uma equipe que passou a ser respeitado internacionalmente. Mas o maior teste ainda estava por vir. Na Copa do Mundo de 2006, na última rodada da fase de grupos, o adversário seria justamente o Brasil, o país que revelou Zico, o mesmo homem que agora comandava os japoneses. O sonho terminou com uma derrota de 4-1, mas esse resultado não seria capaz de apagar tudo o que havia sido construído. Décadas depois, o nome Zico continuava vivo em Kashima. Ele voltou ao clube em diferentes funções. É tratado como uma espécie de pai fundador. O brasileiro teve a honra de carregar a tocha olímpica nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. サッカーの会場となるスタジアム周辺では J リーグ鹿島アントラーズで活躍し神様とも呼ばれた元日本代表監督のジーコ Uma homenagem reservada apenas para figuras que marcaram profundamente a história do país. Porque para os japoneses, Zico nunca foi apenas um brasileiro. Ele foi o homem que transformou um esporte, que ensinou uma cultura vencedora, que ajudou uma nação inteira a acreditar que podia competir com os gigantes. No fim das contas, a maior obra do galinho não foi feita com os pés. Foi construída através do exemplo. E talvez seja por isso que, mais de 30 anos depois, Zico é uma lenda no Japão. Zico não apenas ajudou a construir o futebol japonês moderno, ele levou ao Japão algo que inúmeros troféus não conseguem medir.